Olá, estamos de volta para mais uma videoaula, a nossa quarta e última. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre valor futuro. Então vamos começar. O foco desse capítulo é trabalhar com o conceito de valor futuro, ou do montante nas aplicações financeiras de carência post-antecipada. Post-antecipada é postergada, jogada para frente. Uma compra post-antecipada é a conhecida, a primeira, só daqui a 30 dias. Você já deve ter percebido que quando vamos a uma loja e pedimos ao vendedor para fazer o cálculo de quanto custa um determinado produto, parcelado em um período de tempo, ele recebe do gerente de vendas uma tabela que contém todos os coeficientes para efetuar os cálculos das prestações, conforme o pedido do cliente. Então, para calcularmos esses coeficientes ou o fator post-antecipado, nós vamos usar esta fórmula aqui. Então, como é de praxe, nós vamos usar um exemplo para entender melhor esse fator post-antecipado. Qual o valor das prestações de uma TV que custa à vista R$ 690 e o cliente quer o parcelamento em 10 vezes, a taxa de juros utilizada é de 5% ao mês. Então, a fórmula que a gente vai usar, o F deu uma escapadinha aqui, o fator vai ser essa fórmula aqui. E desenvolvendo a fórmula, 5% da taxa de juros e 10 vezes o período. Então, desenvolvendo essa equação, vamos chegar que a prestação é de R$ 89,36. Existem também as operações antecipadas, que são operações onde os pagamentos começam no início da operação, ou seja, no ato. No mercado é comum ver as seguintes citações: 1 mais 9 vezes, ou 30% de entrada e o saldo em 30, 60 e 90 dias. Aprenderemos agora como se faz esses cálculos. E para isso nós vamos novamente usar um exemplo. Calcule o valor das prestações pagas na compra de um bem que custa R$ 690 à vista e que foi vendido em 1 mais 9 vezes com juros de 5% ao mês. Então, a fórmula que a gente vai usar vai ser esta fórmula aqui. Substituindo os dados na fórmula e desenvolvendo a equação, nós vamos chegar no valor de R$ 85,10. Dá para perceber que a prestação é maior porque existe uma antecipação de uma parcela. As operações com carência possuem a característica de um vencimento da primeira parcela ocorrer em um período superior ao primeiro período subsequente. Por exemplo, em uma compra com pagamentos mensais, a primeira só ocorre 6 meses depois da compra. As prestações serão calculadas, então, através dessa fórmula. Então, as operações com carência post-antecipada vai ser definida por essa fórmula matemática, onde N é o período da carência. Uma observação importante é quando for informado que o período de carência é de 90 dias, nesse caso, N é igual a 3 meses. E se for informado que o vencimento da primeira parcela será em 90 dias,
o período de carência será de 2 meses. E aí, nesse caso, o N vai ser igual a 2. Mais uma vez, nós vamos usar um exercício, um exemplo, para entender melhor o que é carência pós-antecipada. Então, quanto custa à vista uma mercadoria que foi comprada em 8 vezes de R$ 359,15, a taxa de 3,2% ao mês com a primeira no ato? A fórmula que vai ser usada vai ser essa aqui. E colocando os termos dentro da fórmula e observando o que já foi falado com relação às unidades, desenvolvendo essa equação, vamos chegar que o preço de venda de uma mercadoria à vista é R$ 2.580,60. Quando a pessoa contrai uma dívida, é muito comum o credor emitir um documento que serve como comprovante dessa operação financeira e é chamado de título. Comum também é as empresas que possuem o direito de receber os valores contidos nesse título utilizarem um produto bancário chamado de desconto. Esse produto visa antecipar o valor a ser recebido em uma data futura, buscando assim atender eventuais necessidades de caixa. Um exemplo de títulos: nota promissória, duplicata, letras de câmbio e também cheques. Existem 2 tipos básicos de desconto simples: o desconto comercial e o desconto racional. Desconto comercial ou desconto por fora. Essa modalidade de desconto é amplamente utilizada no mercado, principalmente em operações bancárias e comerciais a curto prazo. A taxa de desconto nesse sistema incide sobre o montante ou valor nominal do título. Em consequência disso, gera-se um valor maior e mais justo de desconto do que no sistema racional. Esse desconto equivale ao juro simples, onde o capital corresponde ao valor nominal do título. E N é igual ao valor nominal, V é o valor atual, DC é o desconto comercial, D, taxa de desconto simples, e N é o número de períodos. No desconto comercial, a taxa de desconto incide sobre o valor nominal N do título. Então agora vamos falar sobre desconto racional. O desconto racional equivale ao juros simples calculado sobre o valor atual do título, ou seja, é aquele que a taxa de desconto incide sobre o valor líquido do título. Assim teremos desconto racional é N vezes a taxa vezes o período dividido por 1 mais a taxa vezes o período. Sendo o valor atual a diferença entre o valor nominal e o desconto. Então, o valor atual vai ser V igual a N menos DR, o desconto racional. E desenvolvendo essa fórmula, chegamos que V é igual a N sobre 1 mais IN. Falamos sobre desconto simples e agora nós vamos falar sobre desconto composto. A definição de desconto composto é a mesma que do sistema de capitalização simples. O que diferencia um do outro é justamente o sistema de capitalização, que nesse caso é composto. A forma geral de desconto é D igual a N menos VA. A forma de desconto composto é V igual a N sobre 1 mais I elevado a N. E vamos utilizar de um exemplo para melhorar o entendimento de desconto composto. Então vamos calcular o desconto composto de um título de R$ 3.600, a taxa de 4,5% ao mês
e antecipado em 2 meses. No decorrer do capítulo que nós vamos estudar agora, nós vamos definir e nos aprofundar nas técnicas de amortização, utilizando 3 tipos de tabelas. A tabela SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, a tabela SACRE, que é o Sistema de Amortização Crescente, e a tabela PRICE, o Sistema Francês. É uma tabela que foi criada pelo autor Richard Price. É o pagamento de uma dívida ou de uma prestação de capital com vencimento futuro, antes do prazo estabelecido inicialmente. Muitas vezes, os acordos de crédito com as entidades financeiras prevê a possibilidade de amortização antecipada, embora geralmente são cobradas taxas penalizadoras como forma de compensar parte dos juros que deixarão de ser recebidos. Amortizar quer dizer abater, quitar uma dívida, normalmente em partes, mas que também pode ser de uma única vez, ou seja, amortizar é o pagamento de uma dívida de modo antecipado. Uma parcela de financiamento é composta por 2 partes, amortização mais juros. A parte que corresponde à amortização é deduzida do saldo devedor, fazendo com que a dívida seja diminuída a cada período. Os 2 sistemas de amortização mais usados no sistema bancário e comercial é o sistema PRICE e o sistema SAC. No caso específico da Caixa Econômica Federal, é utilizado o sistema SACRE, Sistema de Amortização Crescente. Vamos falar também um pouco sobre depreciação. A depreciação é a redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, por ação da natureza ou por obsolência. A depreciação de um ativo começa quando o item está em condição de operar na forma pretendida pela administração e cessa quando o ativo é baixado ou transferido do imobilizado. A amortização consiste na recuperação contábil do capital aplicado na aquisição de bens e direitos, classificados como ativo imobilizado, cuja existência ou exercício tenha duração limitada ou cuja utilização pelo contribuinte tenha prazo limitado por lei ou contrato. E dos custos, encargos ou despesas registrados no ativo diferido, que contribuirão para a formação do resultado de mais de um período de apuração. A principal distinção entre esses 2 encargos é que, embora a depreciação incide sobre os bens físicos de propriedade do próprio contribuinte, a amortização relaciona-se com a diminuição de valor dos direitos ou despesas diferidas, com prazo limitado, legal ou contratualmente. Então eu falei tudo isso para falar sobre o sistema de amortização ou de pagamento do financiamento imobiliário. Então existem diversos mecanismos de amortização de dívida reconhecidas internacionalmente e disponíveis nos manuais de matemática financeira. No Brasil, para atuar no sistema financeiro imobiliário, os bancos operam com o sistema de amortização constante, o SAC, e também com a tabela PRICE. E o sistema de amortização crescente, que é a tabela SACRE. Trata-se de formas distintas de cálculo das prestações do financiamento imobiliário. Você precisa saber que em todos os sistemas de amortização, uma parcela da prestação que você paga é destinada ao pagamento de juros e outra parcela é destinada à amortização, que é o pagamento da dívida. Além disso, ainda podemos constar na prestação uma parcela do seguro de morte, invalidez, e outras parcelas do seguro para danos físicos do imóvel. Então vamos falar um pouco mais sobre o sistema de amortização constante, o SAC. Então no SAC, a parcela de amortização da dívida é calculada tomando por base o total da dívida,
que é o saldo devedor, dividido pelo prazo do financiamento, como um percentual fixo da dívida. Dessa forma, é considerado um sistema linear. No saque, a prestação inicial é um pouco maior que na tabela Price, pois o valor que é pago da dívida, amortização, é maior. Assim, você terá liquidado mais da dívida desde o início do financiamento e pagando menos juros ao longo do contrato. À medida que a dívida começa a ser amortizada, a parcela dos juros e, consequentemente, a prestação como um todo tende a decrescer, uma vez que o próprio saldo devedor se reduz. Com isso, no saque, o saldo devedor e as suas prestações tendem a decrescer de forma constante, desde o início do financiamento e não deixa resíduo. Dessa forma, você estará menos exposto em caso de aumento do indexador do contrato durante o financiamento. No sistema de amortização crescente, o sistema SACRE, a diferença do saque para o SACRE é apenas o recálculo, ou seja, um novo cálculo após um determinado período de andamento do contrato. O SACRE é baseado na mesma metodologia do saque, mas sempre considerando o prazo remanescente, o prazo que falta para pagar. Assim, o recálculo força o crescimento da amortização e rapidez do pagamento. Ao contrário do que acontece no saque, a parcela de amortização não é constante, e sim crescente, o que permite que a dívida seja paga mais rapidamente. O primeiro recálculo acontece com 12 meses e poderá tornar-se trimestral na hipótese da prestação não estar amortizando, pagando ou quitando a dívida. No SACRE, a partir de um determinado período, durante o prazo de financiamento, a prestação tende a cair continuamente até o fim do financiamento. Exatamente por isso, o percentual de comprometimento da renda nesse tipo de mecanismo de amortização tende a ser mais alto, em cerca de 30%, pois no decorrer do prazo do financiamento, as prestações tendem a cair e, com isso, diminuirá o grau de comprometimento da renda. Atualmente, o SACRE é adotado pela Caixa Econômica Federal nas suas linhas que usa recurso do FGTS, como a carta de crédito FGTF individual. Já na tabela Price, ou sistema francês de amortização, para um financiamento de igual valor, a prestação da tabela Price é sempre menor que a prestação no sistema SAC ou SACRE. Assim, no mecanismo de cálculo da tabela Price, a parcela que serve para amortizar a dívida é mais baixa, é menor, no início do financiamento e cresce ao longo do contrato. Este financiamento é ideal para pagamento de veículos e crediários em geral, que tem prazo curto e a prestação é fixa, mas pode ser inadequado para o financiamento em longo prazo, que contém um indexador, que na hipótese de acelerar, poderá deixar resíduo a ser negociado no final do contrato. Na tabela Price, as prestações podem aumentar durante todo o prazo de financiamento. Nesse sistema, você estará mais exposto ao aumento nos indexadores provocados por um aumento da inflação. Apesar do risco de aumento nos indexadores, que pode também existir nos demais mecanismos de amortização, ele é mais atenuado no sistema SAC ou SACRE, já que o saldo devedor decresce mais rapidamente. Exatamente por isso, as instituições que adotam a tabela Price nos seus financiamentos imobiliários tendem a aceitar um percentual menor de comprometimento de renda do que o aceito no SAC ou no SACRE. As principais características do sistema de amortização Price são: as prestações são constantes, a amortização é crescente e o juro decrescente. Então, para o sistema de amortização da tabela Price, nós utilizaremos esta fórmula. Utilizando um exemplo, vamos elaborar a planilha Price de um empréstimo de R$ 120 mil à taxa de 5% ao mês
em 3 prestações iguais e consecutivas. Então, utilizando a fórmula da tabela Price, nós chegamos que o valor da prestação é R$ 44.060. Então, como a prestação é de R$ 44.065 e os juros nessa operação, nesse período, é de R$ 6.000, então somente R$ 38.065 é que vai abater a dívida. E veja que, à medida que o período cresce, as prestações sendo constantes e o juro calculado em cima do saldo devedor, então esses juros vão diminuindo. Como a prestação é constante e o juro vai diminuindo, então o valor da amortização é crescente. O sistema de amortização SAC é muito utilizado em créditos imobiliários. As principais características desse sistema são a amortização constante, os juros crescentes e as parcelas decrescentes. Como esse sistema tem por característica as amortizações constantes, basta para calcular a amortização dividir o valor da dívida pelo número de prestações. Então, como no sistema SAC a amortização é constante, então é só dividir o valor da dívida pelo número de prestações. Então vamos considerar um financiamento de R$ 50.000 a taxa de 4,8 ao mês para ser quitado em 5 prestações no sistema SAC. Então desenvolvemos essa tabela. Então, para um saldo devedor inicial de R$ 50.000, nós temos na tabela SAC a amortização constante. Então, como na tabela SAC a amortização é constante, o saldo devedor decresce rapidamente. E como os juros é calculado em cima do saldo devedor, ele também decresce rapidamente. E as prestações também caem. Então, fechando a aula, nós falamos sobre o sistema de financiamento imobiliário, que é o sistema SACRE, o sistema SACRE e o sistema Price. A partir de agora, eu vou resolver algumas questões para relembrar o que foi aprendido durante o curso. Em um mapa, um comprimento de 15 metros está representado por 15 centímetros. Qual a escala usada? 15 metros é igual a 1.500 centímetros. Então, 15 dividido por 1.500, para achar a escala, eu divido aqui por 15, dá 1, e divido aqui por 15, dá 100. Então, essa escala é 1 para 100. Escala 1 para 100. Um outro exercício é qual a taxa mensal equivalente a 6% ao ano. Estou falando de taxa mensal equivalente a 6% ao ano. Então, relembrando, vamos usar a fórmula 1 mais IM igual a 1 mais I a elevado a N. Então, para a gente descobrir qual que é o N, nós temos que saber quantas vezes o ano cabe dentro do mês. Ou seja, 1 mais IM é igual a 1 mais
0,06, que é a taxa, elevado a 0,0822. Isso aqui é 1 dividido por 12. Então, I mais IM vai ser igual a 1,06 elevado a 0,0822. Então, IM vai ser igual a 0,48%. Um carro deslocando-se a uma velocidade média de 80 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 100 km por hora? Então, a primeira coisa é armar a tabelinha com os valores. 80 km por hora, 3 horas. E 100 km por hora, x hora. E agora nós vamos saber se a relação é diretamente ou inversamente proporcional. Coloca uma seta aqui, onde está o x, e verifica. Para percorrer uma distância a 80 km por hora, eu gasto menos tempo ou mais tempo do que se eu percorrer a 100 km por hora? Então, eu gasto menos tempo. Aumenta, diminui. Então, a relação é inversamente proporcional. Agora, é só armar a equação. E x vai ser igual a 2 horas e meia. Qual o valor de um capital que, aplicado à taxa de juros simples de 3% ao mês, rendeu, depois de 1 ano, R$ 530 de juros? Então, o juro é dado por essa fórmula. CIN. Então, 530 é igual a C vezes 0,03 vezes 12. Então, desenvolvendo essa equação, eu vou chegar que o capital é igual a R$ 1.472. E a última, sendo 20 o primeiro termo de uma PG e 3 é a sua razão, calcule o termo de ordem 6. Então, para isso, nós vamos utilizar essa fórmula. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, A6, que é o termo que eu estou procurando, vai ser igual a 20, que é o primeiro termo, vezes 3 elevado a 6 menos 1. Desenvolvendo isso aqui, eu vou chegar que A6 é igual a 4.860. Antes de terminar, eu gostaria de dizer que vocês estão na disciplina de matemática financeira e não matemática pura. E por que eu estou falando isso? Porque é necessário, e eu acho até que obrigatório, o uso da calculadora. Porque para calcular a prestação do cliente e outros cálculos lá que envolvem a matemática financeira,
vocês como profissionais não podem errar. Então, o uso da calculadora se faz obrigatório, inclusive nas provas. Tá? Então, eu gostaria que nas provas vocês utilizassem a calculadora. Ok? Então, dito isso, nós chegamos ao fim do nosso curso de matemática financeira e eu agradeço, espero que vocês tenham gostado e o meu muito obrigado.